Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o 18º episódio do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. Até o início da década de 1960, a mulher era considerada incapaz para exercer alguns atos. Ela precisava de autorização do marido para ter uma profissão ou receber uma herança. Isso só mudou com o Estatuto da Mulher Casada, publicado há 60 anos em agosto de 1962. A segunda grande mudança ocorreu somente com a Constituição de 1978. 1988, que consolidou, ao menos na legislação, a paridade entre homem e mulher. Mas as raízes dessa desigualdade ainda sobrevivem no que chamamos de machismo estrutural. Por conta disso, muitas mulheres são assassinadas. Eliene Alves da Silva, 45 anos, foi esfaqueada no ano passado e teve seu corpo jogado em uma cisterna depois de terminar um relacionamento amoroso de apenas 3 meses. Tainá Pinheiro Dux, 26 anos, Diana Souza de Urzeda, 25 anos, e Joana Cruz Souza, 32 anos, foram igualmente assassinadas nesses primeiros 20 dias de março por suas condições de gênero. O feminicídio, nome dado a esse tipo de homicídio, cresceu 50% entre 2018 e 2021 em Goiás. No ano passado, 54 mulheres foram assassinadas no estado, 10 a mais que em 2020. Em apenas um mês, 1.872 mulheres receberam atendimento da Polícia Civil após sofrerem algum tipo de violência em Goiás, segundo dados da Operação Resguardo, anunciada na última quarta-feira. Foram 62 casos por dia em 79 municípios goianos. Por que a desigualdade de gênero continua tão forte no Brasil, mesmo depois de tantas mudanças legislativas? Para entender um pouco sobre as causas da violência contra a mulher, nossa entrevistada é a delegada Ana Scarpelli, titular da primeira delegacia especializada de Goiânia e coordenadora das delegacias da mulher em Goiás. Pós-graduada em inteligência, Ana Scarpelli foi delegada em área de fronteira no Mato Grosso do Sul, na região do entorno do Distrito Federal, em delegacias de homicídios e de delitos contra a ordem tributária e na Corregedoria da Polícia Civil em Goiás. Olá, delegada Ana, tudo bem? Olá, tudo bem, Cileide? É um prazer falar com você e seus telespectadores, né, especialmente sobre um tema tão importante e que merece destaque, né, conversa continuada, né, exposição na mídia, para que a gente consiga mudar um pouco a nossa realidade. Pois é, delegada, olha só, o direito ao voto feminino já faz 90 anos. O direito de decidir sobre a carreira, né, e de partilhar as decisões sobre os filhos tem 60 anos. Igualdade total entre homem e mulher na lei, 34 anos a partir da Constituição. Mas até hoje a mulher é assassinada por decidir acabar um relacionamento amoroso, né? Que aliás de amor não tem nada. A partir da sua experiência com esses casos, como entender os motivos dessa resistência? Bom, Cileide, eu acho que assim, a violência doméstica, né, ela envolve diversos setores da vida, né, diversos setores sociais. Então, de fato, a mulher historicamente, né, como você bem introduziu, ela é relegada a papéis secundários, né, ela tem os seus direitos muito condicionados a mudanças legislativas, veja que irônico isso, né, porque a gente precisou de caminhar, né, para que as mulheres tivessem seu direito de voto reconhecido, né? Nós temos um Dia Internacional da Mulher, né? Isso já diz muito. Se a gente precisa de ter um dia demarcando, né, alusivo a essa data,
é porque tem ali por trás décadas e décadas de muita luta, né, de muita luta por paridade. Então eu creio que a violência doméstica ela é tão sensível, porque ela é de fato uma violência gerada, enraizada nas questões culturais, né, e aí a gente precisa de investimento na educação, de divulgação, de palestras que mostrem os direitos, né. Muitas mulheres estão num ciclo de violência e não percebem ainda que estão naquele ciclo de violência. Eh, então eu creio que a gente tem que conjugar tudo isso, entender que não é apenas um caso de polícia, né, quando chega na polícia, na verdade, tudo já deu errado, eu sempre digo isso. Aqui a gente vai com todo o rigor, com todo o acolhimento, né, com todo o atendimento que é sim diferenciado, porque são mulheres que já chegam extremamente vulnerabilizadas na delegacia de polícia, né, então a gente tem uma série de medidas para tentar amenizar e acolher, né, no sentido de atendimento preferencial por pessoas do sexo feminino, psicólogas. Aqui na primeira DEAN há um serviço de psicologia para atendimento a essas vítimas, né, o emergencial. É claro que posteriormente, se necessário, há um encaminhamento, né, mas aí voltando à sua pergunta, por que termos isso? É estrutural e é social. A mulher está há anos e anos lutando por uma igualdade, né, por uma paridade, na verdade, seria muito mais do que uma igualdade. E aí é entender que há necessidade, né, de um viés redistributivo que tenha políticas públicas voltadas. Só um minutinho, eu vou tirar do gancho meu telefone. Me desculpem, a delegacia não para. Então, tem esse viés redistributivo, acho que eu estava nisso, que a gente precisa de políticas públicas voltadas, de fato, à diminuição dessa desigualdade, a oferecer, ofertar para as mulheres uma condição de paridade, né? E as políticas que eu digo que são de reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que, de fato, há necessidade, sim, de um tratamento jurídico diferenciado. Né? São anos e anos de história de opressão, de igualdades diversas, diferentes, que precisam ser superadas. E aí são com atitudes, né, do Poder Executivo, com a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, entendo eu, né, que é extremamente positivo no sentido de se reconhecer que há necessidade de um tratamento diferenciado, que a acolhida vai ser diferente, que a escuta será diferente. A celeridade dos procedimentos é muito importante a gente frisar, porque são procedimentos muito rápidos, porque a gente vê que a escalada no âmbito doméstico acontece muito rápida da violência, então a gente tem que ter a celeridade, né? Aí entram as medidas como medidas protetivas de urgência, que são solicitadas pela vítima e são diretamente encaminhadas ao Poder Judiciário, né? Há prazo para isso, né? O prazo é até legal, né, de 48 horas, mas isso aqui é feito imediatamente. Assim que são solicitadas, elas já são encaminhadas para que o Poder Judiciário delibere, e essa deliberação lá também é extremamente rápida. Então, assim, houve a necessidade, né, de mudanças legislativas. A gente vê a nossa lei, Maria da Penha, de 2006, né, o feminicídio, que qualifica o homicídio, né, como o motivado pela condição, né, do gênero feminino, a gente teve em 2015. Então, são avanços legislativos que precisam reafirmar essa condição, né, da mulher na sociedade, que anos e anos ficou ali relegada a papéis ditos como secundários, né, a papéis sociais menos valorizados. Então, há sim um sentimento de dominação, né, que a mulher está submetida. Ela muitas vezes não consegue nem mesmo pedir socorro, né? O homem a objetifica, a trata como pertencente, né? A mulher, as suas ações, o seu corpo, as suas escolhas, as pessoas com as quais ela pode conviver, a roupa que ela deve usar, né? Isso muitas vezes é naturalizado, sim, pela sociedade, né? Por nós, mulheres. Desculpa te interromper, Claro. mas
eu queria que você explicasse um pouquinho para gente sobre essa coisa da objetificação, porque olha só, em muitos casos, né, a gente lê de violência, sempre há aquela história: a mulher tentou terminar um relacionamento e ele não aceitou. Quer dizer, isso, essa recusa em aceitar a decisão da mulher tem a ver com isso que você está falando agora, eu imagino. É, que sentimento é esse de objeto, de que se controle o direito, o homem achar que tem o direito de ter o controle sobre o corpo da mulher? Uma das formas de violência doméstica familiar, né, que estão ali na lei, é a violência psicológica. Essa violência psicológica, ela é perpetrada dia após dia, não, raramente é um evento isolado. Então, assim, a pessoa vai minando a autoestima da mulher, né? Olha, se você é aquela típica fração, são os jargões. Ah, se você não ficar comigo, ninguém vai te querer. Ah, se você usar essa roupa, você vai ser encarada dessa forma. E ele vai minando a autoestima da mulher, ela começa a perder, inclusive, a confiança em si, né? E ele começa a tratá-la como um patrimônio dele. Né? E isso é, infelizmente, em pleno século XXI, uma situação que acontece. E que acontece com uma certa frequência. Então, o homem a vê, né, como seu objeto, como quem tem poder ali sobre o corpo da mulher, sobre as ações da mulher, a coloca em uma situação, é uma teia que eu digo, realmente é uma teia, porque ela vai se vendo cercada daquilo, em muitos momentos a mulher se sente, inclusive, só, porque ela já foi tolhida ali nos seus relacionamentos, então é uma mulher que se afastou da família, é uma mulher que já não conversa com os amigos, é uma mulher que vai começando a se privar da vida social, ela está quando ele está, ela fica sempre num segundo plano, né? Angustiada se estaria agradando, e o homem começa a se arvorar naquilo, e esse ciclo ele vai se retroalimentando. A mulher não percebe que está nele, às vezes ela não consegue pedir socorro. Isso é uma coisa que eu gostaria de abrir um parênteses para falar e para pedir, né? Eu sei dos telespectadores que, se você perceber que há uma mulher com uma mudança de comportamento, né, uma mulher que está caindo muito da escada, uma mulher que parou de atender as ligações, né, isso são sinais indicativos de que pode estar havendo ali sim violência doméstica. Então, talvez ela esteja inserida naquele ciclo e não consegue pedir um socorro, a sociedade tem obrigação de fazer por ela. Né? A gente tem os canais na polícia aqui no estado de Goiás, a gente tem a Polícia Civil no 197, a gente tem a Polícia Militar, às vezes você está escutando uma agressão, está ali na rua, 190, né? Tem a Patrulha Maria da Penha, e tem também as viaturas normais, que têm uma capilaridade grande, eles estão, né, em todos os lugares, acionem, né, acionem. Então, assim, não se omitam, porque é isso, é uma violência psicológica que muitas vezes as mulheres não conseguem perceber que estão no ciclo e muitas vezes, infelizmente, quando percebem, já é tarde. Pois é, e como que essa mulher, quais os sinais que a mulher tem que notar para ela perceber-se nesse círculo que vai levá-la a um caso de violência? Olha, são diversos sinais, e aí os relacionamentos, né, cada um tem a sua dinâmica. Mas, assim, a mulher tem que entender que certas condutas não são normais. Não é normal o homem querer saber com quem ela conversa, começar a fiscalizar os aplicativos, as redes sociais, né? Começar a falar: olha, com fulano você não pode conversar, ou então, não, essa rede social você está muito ativa, olha a sua roupa nessa rede social. Né? E nada disso é normal, nada disso está dentro de uma relação saudável, e isso pode ter uma escalada grande. Eu queria puxar um gancho para o feminicídio, Slade, que você falou aqui, né, na abertura. Muitas vezes o feminicídio, na hora que se vai apurar, mulher morreu, ok, vai a polícia judiciária apurar. Verifica-se que teve uma motivação ali de gênero. Muitas vezes aquela notícia não tinha chegado ainda nos órgãos públicos. Então, veja como a escalada é rápida, por isso a apuração, a notícia, ela tem que ser rápida. Às vezes a gente vê, não, mas foi só um desentendimento, ele só deu um empurrão, ela caiu ali, mas não foi tanta coisa assim, eles vão se entender, as coisas, né, vão entrar em harmonia.
a prática mostra que não é assim. Uma vez ultrapassado certo limite, a tendência é que se agrave, e que se agrave rapidamente. Então, a gente precisa de notícia do fato, para que a gente possa tomar providência. Pois é, aí, assim, uma coisa que tem me chamado a atenção, muito mesmo, é a idade, né, das últimas vítimas e dos últimos agressores. São muitas vezes até da geração X, né, gente que nasceu aqui a partir dos anos 2000, ou millennials, que são a geração da geração anterior. Então, assim, são pessoas que foram nascidas e criadas nas gerações que já passaram pelas mudanças legislativas e que já teriam que ter se adaptado a essa nova realidade da mulher. E, assim, e não é o que a gente está vendo. Então, nós estamos há 60 anos da lei que a mulher conquista o direito sobre ela própria, né, sobre a carreira dela, e ainda hoje o homem diz onde a mulher pode e não pode trabalhar. E a minha questão, então, é a seguinte: essa nova geração, ela está sendo educada por gerações machistas que estão transmitindo de pai para filho esse machismo? Eu creio que, infelizmente, esse pode ser um fator que contribui, sim, né, para a violência doméstica, infelizmente. Porque, veja bem, as vítimas e os agressores de violência, né, doméstica, não tem barreira social, de classe, né, de escolaridade, de raças, etnias, todos estão sujeitos a serem agressores ou vítimas. Óbvio, por óbvio, a gente espera que as gerações, né, que tenham um acesso maior já às legislações que buscam equiparar os direitos, né, e deveres de todos, tenham uma conduta um pouco mais condizente com a realidade, que é de real necessidade de reconhecimento de um tratamento igualitário, mas pode ser sim um viés, pode ser sim que seria, né, a educação. Até muito pouco tempo se via, a gente não tinha super-heróis femininos, a questão mesmo da identidade, de olha, a mulher ela está aqui, mas a mulher está no papel secundário, a mulher está sempre ligada ao cuidado, não que isso a diminua de forma alguma, mas a mulher fica na tripla jornada, então a gente acumula o cuidado, o trabalho, porque a mulher sim trabalha fora já, né, há muito tempo, ou trabalha em casa, né, que é um trabalho também não remunerado, mas que como se é um trabalho, né? E ainda tem que lutar por exemplo, a gente vê o acesso das mulheres nas carreiras jurídicas. Que digo, né, deixa eu colocar aqui, deixa eu puxar para a minha área, né, na carreira jurídica. A gente já tem uma maioria de mulheres em escolas cursando um curso superior de direito, né, no caso aqui, ou enfim, superior, porque na carreira da Polícia Civil não é só curso de direito, e você não vê esse tanto de mulheres nos cargos. Não é ainda proporcional, né? Por que seria? Será que a mulher tem menos capacidade? Mulheres não, em definitivo, né? Mas muitas vezes a mulher tem inclusive muito menos tempo, que é essa educação de que a mulher fica ligada a tais papéis, a mulher tem que dar conta de uma tripla jornada e o mercado de trabalho às vezes a gente tem que fazer bem mais para que faça o mesmo, né? Bem mais no sentido de lidar com o tempo mesmo. A gente pode ver um quantitativo de pessoas, né, do sexo feminino, masculino, nas instituições, a gente vai ver que a gente ainda não tem um, um quantitativo igual. A gente ainda não tem um quantitativo igual. Então, assim, é uma luta constante. Eu acho que principalmente é a questão da educação, sabe, Celeste? Se me permite dizer, eu acho que a educação formal, a educação em casa, né? Porque os pais não podem se furtar ali, né? Pais, avós, cuidadores, seja quem estão responsáveis pelas nossas crianças, a educar de uma maneira mais justa, né, mais condizente com a legislação, mais condizente com o que é de fato justo.
Delegada, uma das questões também que me chama a atenção parece a sensação que eu tenho pelos números, né, que a violência contra a mulher ela é também mais arraigada em Goiás. Até pouco tempo atrás, Goiás liderava os rankings, né, de feminicídio do país. Perdia apenas para Alagoas, me parece. Não sei se isso deve ter mudado, mas assim, de qualquer forma, liderou. Né? Agora a gente está vendo aí que o feminicídio é o único crime que aumentou de 2018 para cá. Todos os demais tipos de crime diminuíram. Tem esse. Goiás é um estado mais machista ainda, quer dizer, um estado com bases conservadoras, fincadas no meio rural, em que a música sertaneja, né, repete muito essa condição aí da mulher, né, mostrando ela sempre em situação de responsável por desamores, né? Então, assim, tem a ver com a nossa cultura o fato disso acontecer em Goiás? Olha, Slade, eu vejo assim, eu vejo que, aí falando primeiro, né, não do feminicídio em específico, mas dos casos de violência doméstica, eu creio que no Estado a gente, como tem tido uma campanha muito forte de conscientização, e isso eu digo assim, campanhas preventivas e educativas, né, feita por vários órgãos, não digo só polícia, polícia inclusive, né, judiciária, mas de palestras, de levar para a mulher quais são os seus direitos, de informar, porque a gente não pode apenas, né, contar com uma folha de papel, a gente precisa de informação, a gente precisa de educação, a gente precisa de levar para a mulher as situações possíveis ali que ela pode estar passando. O crime de violência doméstica, os crimes que estão inseridos nesse contexto, são crimes muito específicos, porque eles são crimes que normalmente não têm testemunha, né? Em muitos casos não tem testemunha. São crimes que ficam ali extremamente subnotificados. Eu entendo que, né, aí é claro, é um fator que envolve diversos setores e teria que se apurar, né, com métodos quantitativos, enfim, mas a subnotificação está diminuindo. Está diminuindo por quê? Porque a mulher está entendendo que ela pode procurar ajuda, né? Ela pode procurar ajuda. Eu achei interessante, outro dia eu estava dando uma entrevista e a pessoa me perguntou: ah, mas será que está aumentando porque a mulher está noticiando? Não, em absoluto. Em absoluto. A partir do momento que a mulher noticia, e é primordial que ela noticie, a polícia toma rápidas medidas, polícia, MP, judiciário, né? As redes de enfrentamento, que são múltiplas, a casa-abrigo, a gente tem diversos mecanismos de rede de apoio, de rede de enfrentamento à violência doméstica, que funciona muito bem no Estado. Então, eu creio que a subnotificação esteja caindo. A questão da qualificação do homicídio como feminicídio. Isso eu creio também que há um maior rigor na apuração da morte, do evento morte, né? Porque morreu. A mulher morreu, não necessariamente é um feminicídio. Então você vai ter que investigar e chegar, né, ali à conclusão, claro que com todo o trabalho investigativo que é feito no bojo do inquérito policial, remetido para o Ministério Público Judiciário, mas que vai levar aquele homicídio a ser qualificado como um feminicídio. Então, eu creio que é uma junção de fatores, né? Eu não poderia ser peremptória, é apenas uma questão de Estado de Goiás. Né? Eu acho que são vários fatores, eu acho que a subnotificação está diminuindo. Creio que a qualidade na apuração dos homicídios está aumentando cada dia mais com a especialização das polícias, né, da Polícia Judiciária do Estado de Goiás. E eu acho que todos esses fatores, eles desaguam, né, talvez em números. E essa questão mesmo da violência doméstica, a gente tem as questões das restrições sanitárias a que todos ficamos, né, submetidos por conta da pandemia. E isso aí provavelmente acirrou muito os ânimos dentro dos lares, né, seja por questões de dificuldades de saúde de entes familiares, e tudo isso pode contribuir para um aumento de violência doméstica, mas a gente nem vê, né, nas estatísticas, aí, até as estatísticas que você citou, a gente teve o primeiro caso, creio que em 2020, né, ali em fevereiro, março talvez, né, 2020,
E a gente vê que 2020, 21 não teve uma oscilação tão grande, né? A Uhum. gente teve um salto de 2018 para cá, né? O grande marco aí dos dados foi de 2018 para 2019, né? E 2019, 20, 21 ficou mais ou menos no mesmo patamar. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com informação, levar informação para a população, levar informação para a mulher de que ela tem aonde pedir socorro, levar informação para a sociedade civil da importância, da necessidade, do comprometimento, da responsabilidade em ajudar quem está em situação de violência e não conseguiu noticiar. Há uma dúvida se de fato a violência cresceu durante a pandemia ou não, né? Em 2019, eu estava vendo os dados aí que vocês divulgaram na semana passada, foram 10.541 casos de lesão corporal. Em 2020, 11.019, aumentou aqui um pouco. 2010, 2021, 10.782, menos que em 2020, mas mais do que em 2019. Vocês têm clareza se aumentou durante a pandemia essa violência ou se os crimes é que ficaram mais severos, quer dizer, desembocaram mais em feminicídio? Olha, os números ficaram mais ou menos ali, oscila um pouquinho, né? Mas entre os crimes no âmbito da violência doméstica, né? Eles ficaram assim, digamos, num valor total mais ou menos igual, né? Oscilou, mas não oscilou de uma maneira que fosse tão significativa assim. Aí a gente teria, Slade, que fazer um estudo direcionado a isso. Eu, de fato, nesse momento, com a prática, né, sem estar embasada aí nessas pesquisas voltadas para isso, com a prática, eu imagino que houve uma diminuição, de fato, da subnotificação nos outros crimes, e aí o homicídio, de todo modo, seria notificado, né, morreu, não teria como esconder este fato dos órgãos públicos, né, pelo menos em tese. Então, de fato, né, esse acréscimo pode sim também ser devido a uma investigação que o qualifica como feminicídio, né? Mas a gente teria que fazer estudos específicos nesse sentido para te dar essa informação. Pois é, até a demógrafa, tem uma demógrafa que faz estudos sobre isso, eu estava lendo no jornal na semana passada, a Jaqueline Romio, né, que ela fala que vai demorar um tempo, né, para o país entender se a pandemia alterou ou não essa relação de violência. Uhum. Agora, ainda sobre isso, a gente vê muitas meninas novas sonhando que elas vão arrumar um marido, um companheiro, que vão sustentá-las, que elas ainda podem levar uma vida de princesa. Quer dizer, a mulher ainda não tem clareza do que significa isso, assim, porque uma coisa é a pessoa decidir, junto com um companheiro dela, que ela vai ficar em casa, que ela é uma escolha dela, e os limites da vida dela e da vida do companheiro. Outra é acreditar que isso é possível e sem entender o que pode significar isso na vida dela. Você ainda encontra na delegacia, no dia a dia, esse tipo de mulher? Slade, olha só, a gente nem entra, né, nesse mérito, porque a gente entende que isso poderia ser, inclusive, uma revitimização. Ela já chega tão vulnerabilizada e aí são escolhas, são pensamentos, né, da vida privada de cada uma, que a polícia judiciária não adentra. A gente escuta o fato, né, a acolhe da melhor maneira, dá um enquadramento jurídico típico, né, mesmo que provisório, mesmo que inicial, faz as medidas protetivas, encaminhamento para o abrigo se preciso for, atendimento psicológico, enfim, assim, se precisar de auxílio para buscar os pertences na casa, a nossa ação ela fica no campo de resolver a situação do crime que ocorreu, né? Ou da necessidade das medidas protetivas. Mas assim, aí não falando como delegada, mas aí falando como Ana, né, mulher, pessoa. Eu tenho visto muito príncipe, viu, Cileide? Muito homem que tá achando que vai ficar, né, na saia da mulher. Mas brincadeiras à parte, assim, esse não é um tema que a gente levanta na delegacia, até para que a gente não vulnerabilize ainda mais a mulher, Tá? né?
Assim, essa questão, então, ela não é tratada, mas ela tem condições depois de sozinha resolver isso, ou ela precisa de outros, órgãos do Estado, e tem ou não tem? Porque você falou do abrigo, tem abrigo para todas as que precisam de abrigo? Olha, aqui, a gente não teve situação, né, o abrigo aqui é a Casa Abrigo, municipal, né, eu não tive situação aqui de necessidade de encaminhamento e não consegui o atendimento. O endereço, né, ele é por questões de segurança, ele é sigiloso, né, essa casa-abrigo não é divulgada, né, mas, tem uma série de regras até para que a segurança dos que ali estão seja preservada. Então, assim, não tem uso de celular, enfim, tem uma série de restrições para que ela seja encaminhada para lá, né, de regras para que ela seja encaminhada para garantir que ela de fato estará segura, né, e de fato funciona. O atendimento psicológico, a gente tem aqui 2 psicólogas de plantão, aí já deixo aqui dito que o atendimento da delegacia, ele é 24 horas. Então, às vezes a mulher fala: "Ah, eu não posso ir porque é no meu horário de trabalho, depois ele me fiscaliza". Gente, qualquer horário, 24 horas, vai ter uma equipe aqui para receber a mulher. Então é feito o registro da ocorrência, é feito, né, o pedido de protetiva, enfim. Tem aqui também psicólogas, 2 psicólogas que fazem, esse atendimento inicial. Aqui não, digamos, você não vai ter uma terapia continuada, não é o serviço oferecido pela delegacia, mas a pessoa pode dispor de até 4 sessões, com essa psicóloga, né, com essas 2, são 2 psicólogas atualmente aqui hoje atendendo, e que é um trabalho que é extremamente frutífero, que funciona muito. E caso a psicóloga entenda que é preciso um atendimento continuado, né? A própria psicóloga já faz o encaminhamento para o CAPS, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, e aí tem o CAPS que vai cuidar dos dependentes químicos, tem o CAPS que vai cuidar da questão dos transtornos. Então, assim, a rede ela funciona muito bem. A mulher não se decepcionará, ela pode procurar ajuda dos órgãos públicos. E você disse no começo da entrevista que não são só mulheres, de renda baixa, né, tem também mulheres de outros perfis socioeconômicos. Assim, de todos os perfis, classe média, classe alta, quer dizer, são todas igualmente chegam até aí? Sim, todos os perfis, Leite, todos os perfis. É mito a gente pensar que a violência doméstica, né, ela só atinge determinada classe, padrão, não é. Ela, infelizmente, ela acontece nos lares das mais diferentes condições. E as mulheres que estão em condições socioeconômicas melhores, elas denunciam como as outras ou elas têm mais resistência? Não, assim, as que chegam aqui já chegam com a intenção de denunciar, né. Às vezes as pessoas têm mais acesso, né, a advogados privados, por exemplo, né, mas aí já é muito bom falar também que nós temos o NUDEM, o Núcleo da Defensoria Pública, que funciona também maravilhosamente bem, prestando essa assessoria, né, essa assessoria jurídica para as vítimas. E então, assim, independentemente de ter condições financeiras, né, ela terá o atendimento necessário, vindo com advogado, é facultativo, pode vir com advogado, pode não ter advogado, precisar desse encaminhamento, né, lá no núcleo da Defensoria Pública também, eles vão encaminhar se preciso for, precisa, né, de uma ação de alimentos, eles têm toda a estrutura e funciona muito bem, né, não é só a parte criminal. E então, assim, o recado que eu deixo é: estamos esperando qualquer pessoa que esteja submetida a uma relação desigual, em que ela sofra, né, violências, agressões, físicas, psicológicas, né, sexuais, enfim, da moral, né, da ordem que for, nós estamos prontos para acolher, e tem uma rede sim que funciona, isso é importante ser dito.
Há uma rede que funciona. Aí você falou uma coisa que eu queria aprofundar um pouquinho mais: a violência sexual. Quando a mulher tem de perceber que, mesmo na relação com o parceiro, há violência sexual? Olha, a mulher, ela tem que fazer exatamente o que ela se sentir confortável para fazer dentro do pacto do casal, assim como o homem, né? Ambos têm que. Então, assim, qualquer tipo de intimidação, ameaça, né? Ou mesmo coação ou uso da força, né? Tem casos que há uso da força. Veja que situação, né? Um estupro dentro do casamento, né? A mulher está casada, mas aquelas coisas já, o dever conjugal, lembra aquela coisa antiga? Uhum. Né? Não há, né? A relação sexual ela tem que ser consentida por ambos, né? Por todos que a envolvam. Então, às vezes a pessoa fica, mas né, eu sou mulher, eu preciso. Não, não, você não precisa, né? Às vezes, até uma coisa que às vezes não é muito dita, né? Às vezes tem um constrangimento de até instigar as mulheres a se relacionar com outras pessoas. Existem várias formas, né? O que a mulher tem que entender é que se passar do confortável e da vontade dela, se aquilo ali não estiver de acordo com o que ela quer, né, tá errado. Então, se ela tem qualquer tipo de constrangimento nesse sentido, tá errado. No ano passado, me parece, teve a tipificação de crime de violência psicológica, né? Me parece que é a mais nova mudança na legislação. Esse endurecimento de leis penais, na sua opinião, é importante, é relevante, é a solução ou só contribui? A solução não é, né? O direito penal é quando tudo deu errado, né? Quando chegou na polícia é porque a gente, é claro, precisa de instrumentos legislativos que mostrem o rigor da lei, né? Que mostrem que os crimes não ficarão impunes. Precisamos, a gente precisa desse instrumento para trabalhar e até para que os homens entendam, para que os agressores, né, entendam que haverá consequências dos seus atos. Isso é importante que seja dito. E dentro disso é que eu falo muito da questão da rapidez em que os procedimentos são iniciados e finalizados, porque rapidamente o homem já está, né, o agressor já está submetido ali aos rigores da lei. Isso é muito importante, porque a questão da pessoa já vislumbrar, nossa, eu cometi uma situação aqui, eu agredi a minha companheira aqui, hoje, em 30 dias, meu procedimento já foi para o judiciário, já teve denúncia, já foi recebido, já me chamaram, eu tive uma audiência, e eu vou ter esse tipo de sanção, aquele. Isso é importante. Então, os instrumentos para que a gente consiga trabalhar, e aí sim, né, o rigor da lei, são importantes, mas não podem vir sozinhos. A gente precisa de educação, porque senão a gente vai ficar sempre, né, punindo, correndo atrás do que já aconteceu. E eu acho que, como sociedade, né, como papel da polícia, eu estou desempenhando meu trabalho. Né? Mas como sociedade, a sociedade que a gente quer para a gente, a sociedade que a gente sonha para as pessoas que a gente ama e até para a gente mesma, né? Uma situação que envolve muito mais do que apenas um assunto afeta a polícia. Ana Scarpelli, muito obrigada por Imagina. parar o seu tempo aí na delegacia, por tirar o telefone do gancho, né, para a gente falar. Agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigada, viu? Fiquei muito honrada com o convite, muito feliz em poder participar e conversar um pouquinho com você. Bom, e a gente fica por aqui. E não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde, um programa novo em seu tocador preferido. Lá também você vai encontrar todos os episódios anteriores. Confira. Tchau.